Olá, caros cursistas, dando continuidade à discussão da disciplina Educação, Sociedade e Trabalho, vamos agora fazê-la na perspectiva crítica. Essa educação na perspectiva crítica considera o capitalismo como uma etapa da história da humanidade e empenha-se no seu fim, porque nessa perspectiva crítica, o capitalismo ele tem como base a exploração da classe trabalhadora, que produz as desigualdades sociais. Os teóricos dessa corrente, eles têm a intenção de pôr fim ao capitalismo, já que ele faz toda a exploração da classe trabalhadora. E esse fim vai ser através de revoluções sociais, que só assim vai nascer uma outra organização social que deve ser regida de relações cooperativas igualitárias, que eles chamaram de socialismo, que vai ser essa passagem do capitalismo para o comunismo, onde a classe trabalhadora vai tomar o poder. Posteriormente ao socialismo, teremos o comunismo, que já não mais será necessário o Estado, já não mais vai existir as classes sociais, e o comunismo seria a plena realização do ser humano, uma sociedade com o ideário de total liberdade do ser humano para se desenvolver em todos os seus aspectos, político, religioso, social, intelectual, nas artes. Essa perspectiva da educação crítica, ela tem como base, fundamento teórico, o materialismo histórico, que tem como pensador intelectual Karl Marx e Friedrich Engels. Então, a partir daí é que teremos toda essa pensadores da perspectiva crítica. O Marx vai trabalhar para entender a sociedade capitalista e as outras sociedades a partir do que ele vai chamar de modo de produção. O que é o modo de produção? O modo de produção é o modo como a sociedade se organiza para produzir os bens necessários para a sua existência. Um exemplo de um modo de produção é a própria sociedade capitalista, que tem suas forças produtivas. O que são essas forças produtivas? As forças produtivas são todos os instrumentos utilizados na produção das mercadorias. No caso, utiliza-se a tecnologia, o maquinário das fábricas. E, então, as relações sociais de produção são os modos específicos de organização do trabalho de propriedade. Como, por exemplo, assalariamento, onde tem a relação patrão-empregado, no caso a burguesia e o proletariado. Em outros modos de produção, como no escravismo, as relações sociais de produção era a partir do trabalho escravo, as relações entre o senhor de escravo e escravo, as relações sociais de produção servil, como modo de produção da Idade Média, então, onde tinha o suzerano e o vassalo. Então, existiam vários modos de produção na história da humanidade e várias relações sociais de produção, em cada época, relações específicas. Hoje nós temos a sociedade capitalista com as relações sociais de produção baseadas no assalariamento. O trabalhador, o proletariado, vai vender sua força de trabalho para o burguês, que vai comprar sua força de trabalho, e isso se estabelece o nome da relação de assalariamento, que ao final ele vai ganhar um salário em pagamento de todo o seu serviço. Um outro conceito muito importante para a gente entender essa educação na perspectiva crítica são os de classes sociais. O que são as classes sociais? Nós, inclusive, já comentamos a respeito das classes sociais quando nós falamos da burguesia
e do proletariado. As classes sociais elas surgem das relações desiguais de produção de riqueza, como por exemplo, quem tem um outro conceito que é importante, né? Quem tem um modo de produção, os meios de produção, caso a indústria, a terra, e os que não têm esses meios de produção, eles é que vão fazer essas classes sociais. Quem tem os meios de produção, no caso, no capitalismo, é a burguesia, e quem não tem é o proletariado, no capitalismo. E isso está estabelecido através de relações desiguais, porque a partir do momento que o proletariado ele vai vender sua força de trabalho é porque ele não tem como se sustentar, então ele tem que se pôr nas filas, né, das fábricas para poder se sustentar, ao final do mês ganhar um salário. E essa relação é desigual, de quem tem e de quem não tem os meios de produção. E daí a riqueza também vai ser repartida de modo desigual, a produção da riqueza não vai ser dividida igualitariamente. Então, os proprietários dos meios de produção e os proletariados que não têm propriedade, somente sua força de trabalho e vende ao capitalista em troca do salário, que é isso que nós estávamos comentando, né? Que o exemplo é a burguesia e o proletariado. Nesse sentido, as classes sociais elas estão sempre em conflito, porque seus interesses são antagônicos. Um quer explorar ao máximo para ter lucro, e o outro, né, quer melhores condições de vida. Nessa disputa, né, eles têm interesses diferentes, né, porque um vai enriquecer o outro, né, que no caso é o proletariado enriquece a burguesia, e a burguesia não enriquece o proletariado, a burguesia explora o proletariado para que ela enriqueça, né? A burguesia só enriquece através da exploração do proletariado. Por isso que há um constante conflito de interesses, né? Então, para o Marx, a história das sociedades é a história da luta de classes. Em toda a história da humanidade, sempre houve, né, maior parte da história das sociedades, houve a luta entre as classes, né? Hoje o capitalismo, antes o escravismo, antes o feudalismo, houveram vários outros modos de produção e todos eles marcados por esta luta de classes. E nós vamos perceber, né, que nessa concepção de história da luta de classe, o Marx, estudando, vai dizer que o capitalismo terá seu fim, assim como antes do capitalismo o feudalismo teve seu fim, antes do feudalismo o modo de produção escravista teve seu fim. Então, Marx, estudando a sociedade, né, ele prevê que vai existir uma outra sociedade, uma outra modo, né, de produção, que será o socialismo, onde a classe proletariado, que está sendo explorada pela burguesia, vai tomar o poder, né, e vai implantar uma outra organização social, né, como nós já explicamos anteriormente, que posteriormente vai ter o comunismo, que é uma outra fase mais avançada, onde não terá mais existência de classes sociais, porque a base da existência das classes sociais é a desigualdade social, e não vai mais existir o Estado, e nem vai mais existir as classes sociais, e nem a propriedade privada, que são os pilares aí das sociedades, né, que tem como base as desigualdades sociais. E nesse sentido, nós podemos perceber que toda a perspectiva crítica, ela tem
como horizonte, fazer com que seus estudos ajudem a classe trabalhadora a sair dessas organizações, né, desses modos de organização social que a exploram, né? Ou seja, deixar que existe o capitalismo, que eles se organizem para implantar uma outra forma de organização que não tenha como base a exploração da classe trabalhadora. Para isso, Marx também falou de algo importante, que a ideologia dominante numa dada época histórica é a ideologia da classe dominante nessa época. Porque para manter, né, esse domínio da classe dominante, no caso do capitalismo, da burguesia, explorando o proletariado e que ele não se revolte, não é só através da força que eles conseguem isso, né? Através do aparato policial que eles conseguem isso, mas também através da ideologia, que ele vai dizer que faz com que a classe dominante se mantenha no poder, né? Que a ideologia está relacionada com as ideias passadas da classe dominante, de que é necessário que o proletariado, por exemplo, trabalhe bastante para que ele tenha futuro. Mas, ao disseminar essa ideologia, a classe trabalhadora não percebe de imediato que, mesmo que ele trabalhe muito durante toda a sua vida, ele jamais vai se tornar rico, porque a organização social não permite isso. Porque na forma como o capitalismo está organizado, só é para alguns serem ricos e a maioria serem pobres, porque os ricos só são ricos por causa da exploração da maioria, que é a classe trabalhadora. Então, essa ideologia que repassa, né, de que se você trabalhar bastante, um dia você vai ser rico, de acordo com a teoria marxista, na perspectiva crítica, isso não funciona na maioria dos casos, né? Então, a função do Estado, para manter essa ideologia, ela é super importante. O Marx vai dizer que o Estado nasceu da necessidade de conter os antagonismos de classes e como, ao mesmo tempo, nasceu no seio do conflito entre elas. É, por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante. O que quer dizer tudo isso? Que o Estado nasceu a partir do momento em que os seres humanos vivendo coletivamente, eles não, no conflito entre a sobrevivência, eles não se matassem, né? Não houvesse ao confronto até a morte entre essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa chegava e dizia que aquela terra era sua e a outra dizia que não, porque eles precisariam plantar. Então, até a saber de quem seria utilizada a terra, as pessoas iriam se matar. Nesse caso, a interpretação marxista é de que o Estado nasceu para conter essa briga das classes, daqueles que disseram que a terra era sua e daqueles que ficaram sem terra, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, o Estado surge para fazer com que a classe mais poderosa, economicamente dominante, no caso aquela classe que diz que a terra é sua, se mantenha no poder. Então, a função do Estado para a perspectiva crítica marxista é de que o Estado sempre está a favor da classe dominante, né? Mas para isso ele não aparenta para toda a sociedade assim. Ele se apresenta como neutro, como não tendo preferências. Mas no estudo do Marx isso não se apresenta como tendo preferências, porque senão a população ia se revoltar. Nesse caso, ele tem que apresentar como sendo neutro, né? Mas ele sempre está a favor da classe dominante. E, além disso, também, a forma como o capitalismo explora os seus trabalhadores, fora o tempo visto claramente do trabalho, que as primeiras jornadas de trabalho eram 16, 18 horas por dia, até crianças de 5, 6 anos trabalhavam, há um trabalho não pago,
que a gente não vê claramente, que é extraído no trabalho das indústrias, que a gente vai chamar de mais-valia, porque ao final ele valia mais o salário e não aquilo que ele ganha. O trabalhador, ele não é pago por tudo que é produzido e pelo tempo que é produzido. Ele recebe menos do tempo e do trabalho produzido. Mas só que ele não vê claramente isso, né? E Marx fez os estudos, fez os cálculos e conseguiu provar que é extraído do trabalhador. Como, por exemplo, uma fábrica, um trabalhador produz, vamos supor, 10 sapatos, né? Mas ele só vai ser pago por 4 sapatos, né? E os 6 restantes de sapatos, ele não vai ser pago, mas ele vai pensar que está sendo embutido todo esse trabalho. E esse trabalho não pago, que o trabalhador não está vendo, fica para o patrão. Daí, essa é a teoria de Marx que muitos estudiosos vão tentar compreender para poder interpretar a sociedade, no caso, a sociedade capitalista. Nós vamos ver 2 autores que são pós-marxistas, ou seja, depois de Marx. Pegaram os estudos de Marx e fizeram análise da sociedade capitalista do seu tempo. No seu tempo, Marx já tinha morrido e a sociedade capitalista já não era igualzinho do tempo do Marx. Mas as bases do estudo do Marx serviram para eles entenderem a sociedade da época. Então, o Louis Althusser, francês, ele estudou a escola como aparelho ideológico do Estado, que inclusive é um título de um livro que ele escreveu, o Althusser. E nesse estudo do Althusser, ele vai dizer que o Estado tem um papel não só repressivo, mas também ideológico. Porque o Estado, como ele tem a função de manter os dominados no jugo dos dominantes, ou seja, que o Estado sempre está favorável à classe dominante, no caso do capitalismo, a burguesia, não é só de repressão para aqueles que vão contra as regras estabelecidas, mas também ideológico, porque senão a gente não teria condição, né, no caso, o Estado não teria condição de todo o tempo estar, por exemplo, como policial para ver se as pessoas estariam ou não cumprindo as regras. Mas ele incute que esse é o papel ideológico, né? Incute na cabeça das pessoas as regras do jogo e colocam essas regras como se elas fossem necessárias e boas para a sociedade, né? E assim as pessoas cumprem quase que naturalmente, como se elas já nascessem achando que aquilo dali era o certo, né? E assim cumprem as regras. O que nem todas as regras são benéficas para a classe trabalhadora, mas elas não veem assim, elas acham que são benéficas para elas, porque a ideologia faz com que eles vejam assim. Então, o que são os aparelhos ideológicos do Estado? São as instituições com o papel de divulgar a ideologia dominante, como nós já trabalhamos anteriormente, né? E essas instituições são diversas, né? São as igrejas, as escolas, a família, a polícia, os meios de comunicação social, né? Que vão incutir na gente as ideias da classe dominante, sem a gente perceber. E como se dá esse trabalho dos aparelhos ideológicos do Estado? Vai ser via diversificação e qualificação da mão de obra, que não se dá mais nos locais de produção, mas na escola e outras instituições, porque agora é necessário que as pessoas se qualifiquem cada vez mais na mão de obra. E nesse caso há um local específico, que é a escola, né? E outras instituições que faz isso. Então, para o Louis Althusser, a escola é um local importantíssimo de reprodução do aparelho ideológico do Estado, para que a gente não se revolte com a sociedade em que a gente vive de exploração, de desigualdade social. Vamos ver como é que se dá isso. Então, a escola é um dos aparelhos ideológicos do Estado porque as pessoas passam muito tempo de suas vidas nela. Depois porque ela é que especializa as pessoas e as diferencia para as futuras atribuições no processo de produção, tanto para serem
quanto para serem explorados. Porque na escola, entre todas as pessoas, né? Entre os filhos da burguesia e entre os filhos do proletariado. Então a escola ela vai fazer essa separação, né? De atribuições no processo de produção. Uns não vão ser os operários, né? O proletariado, que é o mesmo proletariado, né? E outros vão ser os patrões, né? Então, os que vão explorar os proletariados, né? E esse local, então, ele é um local especialíssimo para que se reproduza a ideologia da classe dominante. Nós passamos muito tempo nela, né? A escola é o aparelho ideológico do Estado mais eficiente devido a apresentar-se com a ideologia da neutralidade, sem estar servindo aos interesses de nenhuma classe, mas apenas do saber. Ora, quando um aparelho ideológico do Estado, ele jamais vai se apresentar para nós como sendo de interesse da classe dominante. Ele vai apresentar sempre como neutro. E a escola nada mais é do que um aparelho ideológico do Estado, mas jamais apresenta como sendo para nós. Ele só apresenta como sendo um espaço para o saber, para o conhecimento. Mas, na verdade, ela transmite, sim, a ideologia dominante, de acordo com os estudos de Althusser. A escola, como os demais aparelhos ideológicos do Estado, serve para reproduzir as relações de exploração, ou seja, para manter todos nós aceitando o sistema capitalista nas suas formas de exploração. Então, nós vamos ver aqui essas figuras, né, da pessoa aqui sendo ao mesmo tempo, né, vindo a televisão, ouvindo rádio, jornais e passando, são aparelhos ideológicos do Estado, passando a ideologia dominante para ele o tempo inteiro, né? Então, nesse sentido, nós também vamos ver um outro marxista, que ele se chama Anton Gramsci, né, que ele vai falar também da escola. A escola como espaço da contra-ideologia. Ele vai se diferenciar do Althusser, mostrando que a escola não é só apenas um aparelho ideológico do Estado, mas que a escola também pode ser um local de contra-ideologia da burguesia. Se a escola pode passar a ideologia da burguesia, a escola também poderá fazer essa contra-ideologia, ou seja, repassar a ideologia da classe proletária. Então, a preocupação central de todos os marxistas e do Marx, né, era de organização e emancipação da classe trabalhadora, ou seja, que a classe trabalhadora pudesse deixar de ser explorada e ela mesma liderar a sua organização social. Nesse estudo do Gramsci e dos marxistas, eles vão falar das relações entre a infraestrutura, que é a mesma coisa do espaço do poder econômico, né, das estruturas econômicas que organiza a sociedade, que faz parte da sociedade, e a superestrutura, né, que é a parte da sociedade civil, que é a mesma coisa que está relacionada com os sindicatos, com os partidos políticos, com as pessoas organizadas, né? E o Estado enquanto sociedade política, né? Então, nesse sentido, o Gramsci vai dizer que a estratégia para chegar ao poder, a classe trabalhadora deve usar os espaços, disputar os espaços dessa superestrutura, né? Que no caso, disputar a direção da sociedade civil, né? Divulgando sua concepção de mundo. Um exemplo disso é, se a classe trabalhadora ela não quer mais ser explorada, né, ela vai fazer o quê? Ela vai, por exemplo, fazer com que outras partes da sociedade sejam adeptas à sua ideia. No caso, os sindicatos, os partidos políticos trabalhem em prol de uma organização nova da sociedade, né? Então, assim, essa disputa ela vai se dar no dia a dia.
quando, por exemplo, os professores fazem greve e porque querem melhores salários, melhor qualidade para a educação, uma nova forma de educação que não seja só para preparar pessoas para o mercado de trabalho, mas formar pessoas críticas, conscientes. Então, os professores, nesse processo de organização de greve, no processo de greve, eles fazem várias ações para que eles tragam outros adeptos para junto de si, como, por exemplo, os alunos, que os alunos entendam que a greve vai ser importante para eles também, porque vai trazer melhorias, não só para os professores, mas para os alunos, para a educação no modo geral. Tragam os sindicatos que não sejam só da educação, porque a educação não deve ser só tratada pelos profissionais da educação, mas está relacionado com toda a sociedade ela deve também participar, porque a educação ela deve ser de todos e formada por todos, né? Então, nesse caso aí, assim que a gente consegue adeptos à nossa luta, né? Então, nesse caso, se divulgando essa nova concepção de mundo. Aqui a gente já está falando de uma nova concepção de mundo, de uma nova sociedade, mas até chegar a propor uma nova organização social, por exemplo, no socialismo, né, se passa por outras fases importantes também, mas que é de melhoria das condições. Depois se vai percebendo que nessa sociedade jamais poderemos deixar de ter desigualdade social, que é a base do capitalismo, né? É como está essa figura aqui de um jogo de xadrez, né? Nesse jogo de xadrez, as cartas, o tabuleiro está montado, mas ninguém sabe quem vai vencer. E aí você vai pensando estratégias para conseguir cada vez mais vencer o seu adversário. Então, qual o papel social da educação? É contribuir para manter as relações atuais de exploração ou servir como instrumento de revolução, né, de transformação social para o fim do capitalismo e uma outra forma de organização social? Gramsci vê a escola como um aparelho ideológico, mas também como espaço de luta contra a dominação burguesa, né? Pode a escola transmitir a ideologia da classe trabalhadora, ou seja, construir a contra-ideologia dominante? Nesse caso, a escola pode fazer isso sim, né? A escola como espaço de luta pela hegemonia da sociedade, no caso de luta, né, para que a sociedade mude de como está, né, na sociedade capitalista, para uma outra forma de organização que não seja de exploração da classe trabalhadora. Então, a luta pela hegemonia da sociedade é a luta pelas ideias, pela força de todos os componentes da sociedade civil, para que eles se organizem em prol de uma outra forma de organização da sociedade. Então, a dominação burguesa, ela se dá, nós já vimos pelo poder econômico, porque as pessoas precisam trabalhar para poder, ao final, receber um salário, que a gente sabe que ele não condiz com todo o tempo e o que foi produzido, porque sempre fica uma parte para o patrão, que é a mais-valia. Mas, de qualquer forma, os trabalhadores têm que trabalhar para poder sobreviver. E isso também é assegurado via Estado, via repressão, através por exemplo, quando faz greve, muitas vezes o aparato do Estado vai lá para acabar com a greve, e leva os policiais para repreender a greve. E através da ideologia também, porque não é só através da repressão. A ideologia é uma força muito importante, que é o convencimento dos trabalhadores que não adianta fazer greve, que não dá em nada. Isso é bom para os trabalhadores? Não, isso é bom para o patrão, né, que não vai ter nenhum problema, né, de cada vez explorar e manter salários baixos. Então, a escola capitalista encerra uma contradição. Ao mesmo tempo que forma a classe trabalhadora, como vimos, para a reprodução da sociedade, e ao mesmo tempo os intelectuais orgânicos. A classe trabalhadora é formada para a reprodução da sociedade, como nós vimos, né? E através da ideologia ela se mantém sem questionar. Mas, ao mesmo tempo,
formam intelectuais orgânicos. Os intelectuais orgânicos são os filhos da classe trabalhadora, né, que são comprometidos em criar e fomentar a consciência de classe. E muitas vezes não são também filhos da classe trabalhadora, são pessoas que não vindas da classe trabalhadora, mas que têm todo um comprometimento de mudança dessa sociedade, de que eles não aceitam a exploração da classe trabalhadora e querem contribuir para a mudança dessa sociedade de exploração, de desigualdade social. Então, os intelectuais orgânicos são comprometidos em fazer com que a classe trabalhadora ela tire esse véu de não compreensão das formas de exploração sua, né, e comece a enxergar a sociedade como ela é, com a mais-valia, com a ideologia, né, e se organize, né, que é essa consciência de classe, que eles comecem a se organizar para organizar uma outra sociedade favorável aos trabalhadores. E nesse contexto, o Gramsci ele fala de bloco histórico, que é quando a classe se agrega por convencimento, né, por ideologia, por trabalho e de segmentos sociais. É o que nós estávamos falando com relação aos professores. A partir do momento que eles querem outros adeptos da sua causa em prol da educação, eles estão tentando formar um bloco histórico, né, outros segmentos sociais que não sejam só da educação, para fazer contraposição à ideologia dominante que está no poder.